chegamos ao nosso 18º encontro. E nesse 18º encontro, simplesmente vamos continuar conversando sobre essa história de tempo, espaço e lugar. Bom, dessa vez, antes de entrarmos nos nossos slides e mostrarmos os textos com os quais nós vamos trabalhar, eu vou ter que contar uma história para vocês. E essa história é mais ou menos a seguinte. A nossa figura, a figura principal, né, em torno da qual nós vamos discutir hoje, é ninguém mais e ninguém menos do que o Kant. O Kant, um grande filósofo alemão, nascido e crescido, digamos assim, e acabou passando toda a sua vida sem nunca sair da cidade de Königsberg, onde ele dava aula na universidade da cidade. Muito bem, Kant é conhecidíssimo pelas suas críticas que, bom, não necessariamente tem a ver com a noção que a gente tem de crítica, de falar mal das coisas, muito pelo contrário. Na verdade, a ideia de Kant é colocar ordem nas coisas, é ter critérios, coisas desse tipo. Muito que bem. Mas por que ele é tão importante? Por que a gente vai contar uma história antes? Bom, a questão é que o Kant, frente a tudo aquilo que ele teve de enfrentar na vida, as coisas que aconteceram na Europa naquela época, né, os anos 1740, 1750, ele, viveu, claro, com uma certa distância, mas ele viveu um episódio extremamente interessante, trágico, né, que aconteceu em Portugal, que foi o conhecidíssimo terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa ocorreu em 1755, no dia 1º de novembro de 55, e justamente no dia de Todos os Santos. Os portugueses, de uma maneira geral, estavam nas grandes catedrais, estavam rezando, estavam orando para Todos os Santos, era um dia sagrado, né? E nesse momento, então, ocorre um terremoto que derruba uma grande parte das igrejas monumentais que existiam na época em Lisboa, todas elas iluminadas por muitas, milhares, centenas de velas, e que então, depois do terremoto, depois de cair as paredes e matar muita gente, vem, provocado pelas velas das igrejas e das casas, incêndios monumentais. A cidade pega fogo praticamente. E, bom, milhares de pessoas então, na tentativa de fugir, vão na direção do cais do porto, mas, sempre tem um mas, um tsunami vem e praticamente, mata mais umas tantas milhares de pessoas. 100 mil pessoas, imagina-se, que tenham morrido neste episódio em Lisboa em 1755. E surge como um grande estadista nessa época, ninguém mais e ninguém menos do que o Marquês de Pombal, que ficou conhecido por ser um déspota esclarecido, isto é, uma pessoa extremamente poderosa e sem grandes mediações, e que tinha lá os seus esclarecimentos, que significava, de alguma maneira, assumir posturas aparentemente reconhecidas como científicas. Bom, então estamos vivendo, de um lado, uma tragédia, de outro lado, a França e a Europa, de uma maneira geral, vive o que é chamado de século das luzes, o iluminismo. Estão todos nesse momento dizendo que tudo que veio para trás, tudo que aconteceu antes desse século XVIII não passava de trevas, e que, portanto, o pensamento do século XVIII é que iria ou estaria, naquele momento, iluminando o mundo. Eram os iluministas, viemos aqui para fazer, então, com que essa escuridão desapareça. Então, este é uma outra questão. Há uma questão fundamental aí, que é o fato de que,
iluministas de um lado e portugueses de outro, e, ingleses de outro, que tinham ficado com uma parcela considerável das riquezas produzidas pelas colônias portuguesas, e, claro, no Brasil também. Então, nessa altura do campeonato, aparece o Kant. O Kant, assim como muitas pessoas da época, ficam assim, indignados com a situação e começam então a se perguntar se realmente aquele raciocínio todo que era levado em consideração na época, que envolvia então a ideia de que tudo acontecia por vontade divina, se realmente aquilo fazia algum sentido. Afinal de contas, como todo mundo dizia, os portugueses eram os grandes arautos do pensamento cristão pelo mundo e, tinham sido, se fosse essa questão, castigados apesar de tudo. Não é? Voltaire chega inclusive a dizer isso. Afinal, por que é que Deus castiga então Lisboa, que é um ponto extremamente importante de divulgação do cristianismo, e não castiga Paris, que é um lugar de muita loucura, de muita luxúria e coisas desse gênero. Muito que bem. Kant, então, meditando sobre essa questão, começa a propor a necessidade de um outro tipo de postura científica. Uma postura que não envolvia se subordinar ou responsabilizar Deus pelos acontecimentos. Se imaginava, então, que deveria haver uma lógica, uma estrutura lógica, ou alguma coisa, um conjunto de relações que poderiam ser compreendidas, perfeitamente compreendidas, pelo tal do conhecimento científico e que permitiria, então, prever terremotos, prever desastres monumentais, ou não, mas prever coisas. E que, então, isto nos colocaria para a época, a ideia de ciência, a ideia de conhecimento num outro patamar. É isso, então, que permite, ou que leva a Kant a propor que se deveria desenvolver um campo do conhecimento que, no final das contas, chamaríamos hoje de geofísica. Na época, Kant vai chamar isso de geografia, descrição física da Terra. Talvez seja por isso que, quando nós usamos a expressão geografia, nós imaginamos que ela significa justamente isso, a descrição física da Terra, quando, na verdade, geografia significa, em grego, o registro da Terra, simplesmente. Não se diz se é descrição ou não, mas é um registro sobre a Terra. O registro escrito, inclusive, né, é o grafos da Terra, né, a ideia de grafar a Terra. Então, nesse sentido, está lá este grande embate e Kant, então, dedica muito do seu trabalho justamente à geografia. Há muitas aulas de geografia. A maior parte das aulas que Kant dá, obviamente, é na área da lógica, da teoria do conhecimento, mas o segundo grande tema das aulas de Kant é a geografia. Isto é algo que vai influenciar o pensamento geográfico, tanto o alemão quanto depois o francês, o inglês, o americano, o brasileiro. Até hoje, de uma maneira ou de outra, esta relação com o pensamento kantiano é bastante importante. Então, para a gente já tentar entrar na obra propriamente dita, acho que valeria ainda 2 comentários. O primeiro comentário é que Kant escreve, para além das aulas que ele dá e tal, ele escreve um conjunto de livros extremamente importante e o mais conhecido, o conjunto mais conhecido da sua obra são as 3 críticas. Não? Uma delas, que é chamada Crítica da Razão Pura, de onde nós vamos extrair alguns textos aqui para conversar. A outra é a Crítica da Razão Prática e a outra é a Crítica do Juízo. Então, é neste conjunto da obra kantiana que se configura, então, o que ele tenta nos ensinar sobre como é que a gente faz para pensar, como é que a gente faz para organizar o nosso pensamento e expressar o nosso pensamento na forma de conceitos. Então é nesse contexto e olhando como
uma pessoa de extrema sagacidade, uma pessoa de muita cultura, apesar de ser uma cultura, na sua maioria, mais ligada aos livros do que a viagens, não é uma pessoa que tenha saído da sua cidade, do seu lugar de origem, mas Kant, então, na sua genialidade, vai nos propor toda uma metodologia do ponto de vista do que significa pensar ou não pensar. Muito que bem. Vamos, então, nos dedicar ao pensamento kantiano propriamente dito e pensando nesse contexto, né? Quer dizer, existe este contexto, o contexto mesmo de uma verdadeira revolução científica. E, além disso, este contexto que vem já do pensamento do Newton, não? Que a gente viu no nosso 17º encontro. Muito que bem. Então, vejamos o texto de Kant. O espaço não é um conceito empírico, portanto, não podemos falar do espaço como se fosse uma coisa da materialidade sobre o qual a gente pudesse observar de uma forma direta, derivado, portanto, de experiências exteriores. O espaço não é uma coisa que a gente possa construir um conceito baseado na nossa experiência física. Com efeito, para que eu possa referir certas sensações a qualquer coisa de exterior a mim, quer dizer, a qualquer coisa colocada em outro lugar do espaço diverso do que ocupo, e para que possa representar as coisas como de fora e ao lado uma das outras, estas representações que a gente faz, isso está mais distante, isso é maior, isso é menor, isso está em cima, embaixo, do lado, bom, essas coisas. E por conseguinte, como não sendo somente diferentes, mas colocadas em lugares diferentes, deve existir já em princípio a representação do espaço. Então, de alguma maneira, Kant está dizendo que nós possuímos em nós mesmos uma representação do espaço. Nós temos uma intuição em relação ao espaço. Ele vai usar essa expressão, a gente já vai ver. E é nesse sentido, portanto, e não a partir de um conceito elaborado pelas nossas experiências, pela nossa relação com o mundo, que nós conseguimos ver o mundo. Essa é a questão. Nós observamos o mundo a partir de um conjunto, ou, no caso do espaço, a partir de um saber que antecede, de alguma maneira, toda ou qualquer experiência. Essa representação, o espaço, não pode, pois, nascer por experiências das relações dos fenômenos exteriores, sendo que essas só são possíveis mediante a sua prévia existência. Então, o espaço é uma representação necessária, a priori. Ela existe antes de qualquer coisa, que serve de fundamento a todas as intuições externas. Então, é justamente porque eu tenho algo dentro de mim, independentemente de qualquer experiência, que é esta questão do espaço, que me permite, então, ordenar a minha relação com o mundo externo. É impossível conceber que não exista espaço. Isso, do ponto de vista do Kant, é, uma doidice. Ainda que se possa pensar que nele não exista nenhum objeto. Então, claro, podemos imaginar um espaço vazio, mas não podemos imaginar que alguma coisa possa existir sem existir um espaço para elas. Ele é considerado como a condição da possibilidade dos fenômenos, e não como uma representação deles dependente. O espaço existe porque sem ele não existe mais nada, não existiria coisa alguma, nenhum objeto, nenhum astro, nem nada. É necessário que o espaço exista para que as coisas existam. E é uma representação a priori, que é o fundamento dos fenômenos externos. Assim, o espaço não é um conceito discursivo, não é uma coisa que a gente possa falar sobre ele assim, não? Ou, como se diz, universal das relações das coisas em geral, mas uma instituição pura. Com efeito, não se pode representar mais que um só espaço. E, claro, se ele é absoluto, nesse contexto, só pode ter um, não dá para ter dois. E quando se fala de muitos espaços, entende-se somente que se refere às partes de um mesmo espaço único e universal. Veja que há uma mudança aqui, até do ponto de vista do juízo de valor,
de Kant em relação a isso. O que ele está colocando não é que a nossa relação com as diferentes espacialidades mais imediatas e tal, que a gente observa no mundo, a distribuição das coisas, a forma, a distância e tudo mais, que isto é um raciocínio vulgar. Ele não está dizendo isso, está longe disso. Muito pelo contrário, o que ele está dizendo é que isto se faz a partir de uma intuição, a partir de um fundamento, não é? Que é a noção de espaço, que é algo a priori em nós, em todos nós. Estas partes só se concebem num espaço uno e unicompreensivo, que só pode ser compreendido de uma única maneira, sem que pudessem precedê-los como se fossem seus elementos, cuja composição fosse possível de um todo. Muito que bem. Então, o espaço é essencialmente uno. A variante que nele achamos e, consequentemente, o conceito universal de espaço em geral fundam-se unicamente em limitações. Daqui se segue que o que serve de base a todos os conceitos que temos de espaço é uma intuição a priori, que não é empírica. O mesmo acontece com os princípios geométricos, como quando dizemos, por exemplo, que a soma de dois lados de um triângulo é maior do que o terceiro, cuja certeza de que assim é uma certeza apodídica, uma certeza inquestionável, que não dá para colocar dúvida sobre ela, então, cuja certeza apodítica não procede dos conceitos gerais de linha e triângulo, mas de uma intuição a priori. Essa é a questão que, de alguma maneira, permite o sujeito, ao observar o fenômeno, identificar um determinado tipo de comportamento específico. Mas isto não vem da experiência humana, porque isso nós temos independentemente e antes de qualquer experiência. Aliás, é a condição para experimentar, essa é a questão. Muito bem. O espaço é representado como uma grandeza infinita dada. É necessário considerar, então, todo o conceito como uma representação contida em uma multidão infinita de representações distintas, das quais é a expressão comum. Mas nenhum conceito como tal contém em si uma multidão infinita de representações. Sem embargo, assim concebemos o espaço, pois todas as suas partes coexistem no infinito. A primitiva representação do espaço é, pois, uma intuição a priori e não um conceito. Então, vejam, vou tentar fazer aqui uma espécie de loucura pedagógica, vamos pensar assim. Porque vou tentar explicar isso em cima de um comportamento que talvez seja mais comum para nós e que talvez a gente possa expressar de uma forma mais tranquila. Uma parte considerável das pessoas, quando começam a observar, né, as coisas do mundo, começam a refletir sobre as coisas do mundo, tem uma certa tendência a se maravilhar com a interconexão que existe entre os diferentes elementos, não é? Que, daqui a pouco olhamos para um ser vivo que é, na verdade, uma espécie de síntese muito especial de minerais, não é? E coisas assim, energizados de uma determinada maneira que, nossa, é muito difícil de se compreender. E até hoje ficamos discutindo, afinal de contas, como é que a vida surge, por que surge, como é que tudo isso é um grande embate. Assim como as pessoas que observam, né, o movimento das estrelas, observam essa condição da Terra de fazer o seu movimento em torno do Sol e tal, e o Sol se desloca e tudo isso, e esta maravilha toda que é o universo, no seu sentido mais amplo e no seu sentido mais restrito, não? Se é que a gente pode chamar assim, mas no microcosmo do microcosmo, olhando para os átomos, para as partículas subatômicas, para tudo o que isso envolve, né? Esses discursos que são construídos pela astrofísica, pela física quântica, pela teoria do caos, por
tudo isso é um maravilhamento. Então, de alguma maneira, muitas pessoas, na perplexidade de observar tudo isso, chegam à conclusão, claro, de que deve existir, para que tudo isso tenha esta ordem, para que tudo isso seja tão minuciosamente relacionado, deve existir, então, se existe uma inteligência como a nossa que é capaz de perceber e entender esta inter-relação, deve existir uma inteligência anterior à nossa que construiu tudo isso. A ideia, portanto, de Deus, que nós não conseguimos tocar, não conseguimos ver, não temos essa relação empírica, no entanto, ela transparece para nós como uma espécie de desdobramento anterior a qualquer coisa e que nos permite, então, nos maravilharmos com o mundo. Da mesma maneira que olhamos para as coisas, para a sua distribuição, para a sua forma, para isso e para aquilo, e sabemos, então, que todas essas coisas existem no espaço, mas nós não temos como perceber o espaço, de acordo com Kant. Estou falando aqui na tentativa de dar conta desta racionalidade, não? E, nesse sentido, a grande questão é que o espaço, então, ele vem como um desdobramento, ele vem como um desdobramento absolutamente necessário do raciocínio. Mas esse desdobramento, pensando do ponto de vista do Kant, é algo que vem para dentro de nós mesmos, isto é, que explica a nossa capacidade de perceber. Isto é uma questão fundamental para a existência desta razão pura. Por isso, esta razão é pura, porque ela existe independente de qualquer experiência. Essa é a questão fundamental. Muito que bem. Aí o nosso Kant vai se debruçar também sobre a questão do tempo. E o tempo, tal qual o espaço, tal como o espaço, não é um conceito empírico derivado de experiência alguma, porque a simultaneidade ou a sucessão não seriam percebidas se a representação a priori do tempo não lhe servisse de fundamento. Então Kant está dizendo que nós, independentemente de qualquer experiência, possuímos uma representação a priori de tempo para que a nossa capacidade, os nossos sentidos e a nossa inteligência seja capaz de compreender que uma coisa acontece, outra acontece depois, que algumas coisas ficaram para o passado, outras estão acontecendo imediatamente e que é possível, então, que desta imediatidade se tenha um determinado tipo de futuro e coisas desse gênero. Então, esta ordenação, o que vem antes, o que está acontecendo e o que virá depois, esta capacidade de ordenar, ela é algo que já existe em nós e que não depende, então, de experiência. Espaço e tempo são condições do existir da nossa própria razão, assim como são condições do existir das próprias coisas. Sem o tempo, as coisas não se transformariam, sem o espaço, as coisas simplesmente não existiriam. Então, nesse sentido, tanto a realidade material do mundo depende da existência de um tempo e de um espaço, a priori, assim como a nossa capacidade de observar o mundo depende de dominarmos, então, de termos esta intuição, esta condição a priorística de poder perceber a temporalidade das coisas e a espacialidade com que as coisas estão organizadas, não? Assim, esta capacidade de ver a nossa externalidade, esta distribuição que envolve o existir das coisas. O tempo é uma representação necessária, que serve de base a todas as intuições. Portanto, o tempo é algo que nos organiza internamente, enquanto que o espaço é algo que nos organiza externamente. Não se pode suprimir o tempo nos fenômenos em geral, ainda que se possa separar muito bem este daquele. Isto é, os fenômenos não são o tempo. Os fenômenos existem no tempo. Isto é de fundamental importância. Muito bem.
Nessa necessidade a priori se funda também a possibilidade dos princípios inquestionáveis, apodíticos, das relações ou axiomas do tempo em geral, tais como o tempo não mais que uma dimensão. Os diferentes tempos não são simultâneos, mas sucessivos, enquanto que espaços diferentes não são sucessivos, mas sim simultâneos. Isto, do ponto de vista do pensamento geográfico, é extremamente importante, não? Porque, no final das contas, o que nós estamos aqui identificando é que as coisas coexistem, as coisas existem simultaneamente. Os prédios, as ruas, as pessoas, as plantações, as montanhas, os mares, a atmosfera e etc., tudo aquilo que de alguma maneira faz parte do discurso geográfico, independentemente do fato de que alguns são contra, outros a favor, outros acham que a geografia é somente uma discussão da geomorfologia, outros acham que não importa. A grande questão é que esses elementos que compõem o discurso geográfico, o fenomênico que compõe o discurso geográfico, ele em si, ele é uma espécie de coexistência, né? Ele existe simultaneamente, todos eles existem ao mesmo tempo. Mas a grande questão é que todos eles, ao existirem ao mesmo tempo, estão todos eles no tempo, isto é, se transformando, existindo no tempo, porque o tempo é uma coisa e o espaço é outra coisa. E as coisas existem enquanto simultaneidade e as coisas existem de forma sucessiva, uma atrás da outra, não? Em função dessa relação. Muito que bem. Então, já apontando aqui para o final dessas nossas citações do Kant, nós poderíamos dizer que o tempo não é nenhum conceito discursivo, isto é, estamos aqui para ficar explicando o que ele é, não é? Ou, como se diz em geral, mas uma forma pura de intuição sensível. Ora, uma representação que só pode ser dada por um objeto único é uma intuição. O tempo é uma intuição para nós. A natureza infinita do tempo significa que toda quantidade determinada de tempo é somente possível pelas limitações de um único tempo que lhe serve de fundamento. Do mesmo jeito que todas as partes que envolvem a questão do espaço só é possível de ser identificada porque faz parte de um único espaço onde tudo está inserido. Então, portanto, a representação primitiva do tempo deve ser dada como ilimitada. Muito bem. Alguns comentários, acho que finais e que devem, de alguma maneira, nos ajudar a compreender bem isso. Estamos falando, retomando aqui, de um momento da história em que um determinado modelo de sociedade europeia, no caso, fundado no processo da expansão mercantil, do colonialismo generalizado, dos grandes domínios coloniais, principalmente Portugal, Espanha, mas não só. E nesse contexto, então, este movimento todo começa a entrar em declínio. O que acontece é que a sociedade mercantil ela será progressivamente substituída pela sociedade fabril, pela sociedade urbano-industrial, pela sociedade da produção generalizada, planetarizada da mercadoria, onde tudo, praticamente tudo, vira uma mercadoria, inclusive a nossa força de trabalho. Já não somos mais aqueles que são vendidos como pessoas. Nós somos vendidos e nós mesmos nos colocamos à disposição no mercado para vender a nossa capacidade de fazer. É disso que isto é uma transformação brutal do ponto de vista da organização do mundo. Kant, portanto, é um homem que olha para esse mercantilismo e faz um grande balanço dele, não é? Este mundo que estava desconhecido e que, esta intuição, esta capacidade humana
do europeu, claro, vai atrás então deste ou daquele lugar e vai, aspas, descobrir a América, descobrir, bom, atravessar a costa africana e fazer, chegar até Goa, chegar até a China e assim sucessivamente. Então, este domínio, esta condição de existir e de explorar, de dominar então ecossistemas os mais diversos, os mais diferentes, com mercadorias as mais diferentes e agregar tudo isso dentro disso que se chamou então de mercado europeu, não é? Com caravelas, com todas as dificuldades que existiam naquela época. Este movimento todo é o movimento que está sendo, me parece, pensado por Kant, porque na verdade a grande questão é que as coisas elas existem enquanto uma relação com a infinitude e vai ser colocada então na ordem dessa infinitude. E nós então vamos percebê-la através da nossa intuição sensível, alguma coisa que está em nós antes mesmo de termos qualquer tipo de experiência. É algo extremamente refinado, interessante, não é? Assim, que nós devemos, de alguma maneira, refletir, né? O pensamento kantiano é um pensamento riquíssimo e que, de alguma maneira, nos dá o assentamento, não é? Sobre o qual, principalmente a geografia, e essa geografia de caráter agrarista, de caráter até bastante reacionário sobre vários aspectos, vai ter nessas proposições de Kant um fundamento bastante importante, muito rico e, bom, muito produtivo. De alguma maneira, somos, enquanto geógrafos contemporâneos, filhos desse kantismo. E é justamente nesse tenso diálogo com este movimento, né, que vai se construindo as críticas necessárias e a superação desse tipo de pensamento, não só para a geografia, mas para a ciência de uma maneira geral. Bom, vamos em frente. No 19º encontro, a gente dá um passo mais à frente. Até lá!